Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre essa queda aí da 3R, né? Petróleo, muita gente nos perguntando, querendo que nós comentemos aí sobre o caso. Então eu pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações aqui que eu quero repassar para vocês. Deixo, como sempre, claro, o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de colocar aqui nos comentários o que vocês acham, né, a respeito da 3R, se vocês gostam, não gostam, se gostam do setor e assim por diante. Hoje a gente vai trazer uma análise fundamentalista, mais focada no longo prazo e também vai trazer a nossa abordagem aqui mais de curto prazo através da análise técnica, tá? A primeira coisa, né, pessoal, que a gente tem que ter nesses momentos é calma, né? Muitas vezes isso falta para os investidores. Claro que é importante que o investidor ele entenda o que ele está fazendo, porque daí quando acontece esse tipo de evento, ele já sabe, né, antes de que maneira ele vai agir quando ocorre alguma coisa nesse sentido, né? Se ele entende que perdeu o fundamento, se não perdeu, se é para comprar, se é para vender e assim por diante, né? Porque nesses momentos é uma gritaria, muito barulho, muito ruído, muita gente comprando e vendendo aí pelos motivos errados. Então é sempre importante a gente ter calma. Primeiro, né, pessoal, acho que vale a pena a gente contextualizar, né, até para entender esse movimento que ocorreu recentemente aí com a empresa, né? O setor de petróleo a gente gosta, já comentou algumas vezes que nós gostamos especialmente das petroleiras estrangeiras, porque existe uma clara tendência da demanda crescer nos próximos 3 a 5 anos e a oferta ser mais restrita. Inclusive, recentemente a gente viu a Arábia Saudita diminuindo produção e isso faz com que o preço do petróleo suba. A gente não sabe, né, pessoal, se o preço vai se manter no patamar atual, vai para 90, para 100, e esse não é a principal questão. A principal questão é que estruturalmente a tendência do petróleo, nesse prazo que a gente comentou, no médio e curto prazo, 3 a 5 anos, quando a gente fala de análise fundamentalista, é uma tendência de alta. A gente acha interessante também esse modelo das empresas brasileiras, como a PetroRecôncavo, a própria 3R, PetroRio, claro que são empresas diferentes entre si. E no caso aqui da 3R, a gente já comentou algumas vezes que nem vale a pena, é muito complicado nesse momento falar em lucro, múltiplo, PL, PVP, até porque é uma empresa que vem focada em crescimento. Ela tem uma situação financeira boa, ela tem um forte potencial de crescimento e tem uma estratégia bastante semelhante com o PetroRio, que é comprar, né, aqueles campos mais maduros que não interessam as grandes petroleiras globais, especialmente a Petrobras. Tá? E isso que a empresa vem fazendo. Lembrando que a 3R é habilitada para operar tanto onshore quanto offshore e eles têm já um know-how muito bom nessa parte de explorar as águas profundas, quando a gente fala do pré-sal aí, por exemplo. E lembrando que foi uma empresa que ela foi criada com a condição de ter ações emitidas na Bolsa, uma empresa nova na Bolsa, então é até normal para a estrutura da empresa, emissão de ações, aumento de capital, né? A empresa ela veio para a Bolsa justamente focada nisso, e como ela precisa de dinheiro, né, pessoal, essa atividade é uma atividade muito cara para explorar petróleo, mesmo que ela tenha um risco mais baixo pelos campos serem mais maduros, existe esse risco de execução, tá? Então é uma empresa interessante nesse sentido. Aqui a gente tem a atuação dos principais pontos aí de atuação da 3R, e ela vem fazendo isso, vem aumentando a produção e vem diminuindo o custo de produção, assim como outras empresas do segmento também. Claro, né, pessoal, que a gente não está falando só dessa questão que foi o anúncio da emissão de ações, porque parece às vezes que tem uma tempestade perfeita, quando começa a vir muitas notícias negativas ao mesmo tempo de uma determinada empresa ou de um determinado setor. Primeiro, nós tivemos aquela questão da taxação de exportação, lembrando que eles têm capacidade para exportar 90% da produção total, considerando os ativos do Rio Grande do Norte, mais Papa-Terra, né? E tinha isenção de impostos, né? Vamos ver se essa isenção vai ser passageira ou não, né? Teve a questão da produção abaixo do esperado recentemente, teve confusão também, as ações caíram quando foi divulgada a certificação de reservas, e teve a possibilidade também da Petrobras cancelar o negócio do polo de Potiguar, que é um ativo sensacional, tá? Esse ativo aqui de Potiguar, inclusive, é considerado a joia da coroa daqueles ativos que a Petrobras colocou para venda. Então a gente pega todas essas questões, mais esse anúncio aqui de emissão de ações, aí que se cria aquele ambiente, vamos dizer assim, de tempestade perfeita, e o investidor às vezes joga tudo pro alto. Ah, mas
que coisa, né? Mais uma notícia ruim vindo lá da 3R, tá? Sobre a emissão de ações em si, né, pessoal, como eu falei, não é uma coisa tão surpresa assim, tá? Quem quiser olhar os vídeos que a gente já fez, até da PetroRio a gente comentou que tinha chance de fazer mais emissão de ações justamente por essa necessidade alta de capital para investimento, mas claro que o que dá surpresa é o preço, né? 24,45, um preço quase 30% abaixo em relação ao fechamento da última sexta-feira, tanto que hoje as ações caíram 15,7, podem cair até um pouco mais, caso para ajustar aqui, né? O mercado poderia fazer com que as ações caiam um pouco mais para fazer esse ajuste, né? Lembrando, tá, pessoal, que possivelmente eles fizeram esse preço bem abaixo do preço de mercado, porque eles entendem, né, que é um pouco mais complicado, dado todo esse cenário aqui que eu comentei, né? Já deu esses problemas e a empresa tem que fazer mais uma emissão, aí eles devem fazer uma emissão bem abaixo do valor de mercado. Claro que não é bom, né, quando a gente pensa principalmente no curto prazo, né, no acionista minoritário, mas por outro lado, né, a empresa não tem muita escapatória, vamos dizer assim, tá? Pelo menos a gente já viu isso acontecer outras vezes e como eu falei, dado esse cenário de curto prazo, é terrível, né, para a empresa ter que emitir ações se o preço tiver um preço acima e talvez até para conseguir chamar aqueles acionistas de referência, né? Hoje a gente tem a Gerdau, que tem uma participação grande, a família Grendene, lá os Bartelli, também tem uma participação grande, então pode ser que um dos motivos seja esse. Eles anunciaram, né, que querem fazer uma emissão de até 900 milhões de reais, tá? E o que acontece, né, pessoal? À primeira vista, a empresa não precisaria desse dinheiro, até porque tudo que era relativo à aquisição do polo de Potiguar, a empresa já tinha anunciado que tinha esse dinheiro todo contratado, né? Então a empresa anunciou agora que vai usar para aumentar o caixa, para otimização de capital, para reduzir a alavancagem, e hoje a empresa fez a reunião com os acionistas, a reunião com o mercado, e ficou claro ali que eles calcularam mal, principalmente, né, a quantidade de investimentos que eles precisariam após a aquisição aqui do polo de Potiguar. Né? Ou calculou mal porque alguma coisa mudou, isso não foi falado, enfim, mas eles vão precisar de mais dinheiro do que era esperado. Aí, claro, né, pessoal, da interpretação de cada um, será que eles sabiam, se não sabiam disso, será que a empresa forçou essa situação ou não? Aí vai da avaliação de cada um. Né? Nesses primeiros momentos, vamos dizer assim, a gente tenta o máximo, né, entender aquilo que está acontecendo, sem fazer muito juízo de valor quando a gente não tem todas as informações disponíveis, até porque esse tipo de movimento que a empresa está fazendo, como eu falei, pode não ser bom no curto prazo pelo preço das ações, mas não é um movimento, no nosso entendimento, que faz com que a empresa perca fundamentos. E olha que a gente não tem nenhuma recomendação hoje de 3R, mas a gente entende que isso aqui não é motivo para perda de fundamento, mesmo, claro, a comunicação não tenha sido boa e, obviamente, a gente tem que averiguar, né, o que aconteceu de errado ali para eles terem que fazer essa emissão. E esse é o risco, como eu falei, dessas petroleiras menores, a gente chama de petroleiras júniores, além da variação do preço do petróleo, é a alta necessidade de investimento. Isso acabou pesando aqui no caso da 3R, pelo menos por enquanto, com as informações que a gente tem, esse cenário aqui está claro. E justamente por isso que a gente sempre preferiu, por exemplo, a PetroRio, porque a PetroRio já passou por todo esse processo. A 3R pode ter um potencial maior por não ter passado, sim, mas como já é um segmento que tem muita volatilidade, já é um segmento mais arriscado, por ser uma commodity e por ser empresas menores e ainda estarem no Brasil, a gente entendia que a PetroRio fazia mais sentido em função disso, tá? E a gente não pode esquecer, né, pessoal, que a empresa pode fazer mais emissões, né? Até porque dificilmente a Petrobras vai continuar vendendo ativos agora. A gente acha que o negócio de Potiguar vai sair, mesmo quando a Petrobras falou que poderia cancelar a venda, a gente achou muito difícil que a venda fosse cancelada, né? Porém, a gente entende aí que com o novo governo a Petrobras não deve fazer mais venda de ativos, inclusive a gente possa ter uma consolidação do setor, né? Talvez essas empresas menores aí se juntando, não é de se descartar, tá? Então pode ser que no futuro alguma empresa faça até mais emissões de ações, emissões de dívidas, enfim, emissão de dívida, enfim, né, em função desse cenário. E a própria 3R, né, entendeu que era mais interessante emitir ações do que, por exemplo, emitir dívida nesse momento, principalmente
em função das taxas de juros bastante elevadas, o que deixaria bastante salgado aí caso a empresa fosse fazer uma emissão de ações. Outra que fosse pedir um empréstimo, né, ao invés de fazer emissão de ações. Outra coisa, né, pessoal, é quando a gente tem que entender bem a estrutura da empresa, porque hoje se levantou também, né, aquela questão que sempre se levanta, foram lá, olharam e viram que entre os administradores da empresa, alguns venderam put, venderam call, né, que são as opções de compra, compraram put, que são as opções de venda, antes desse anúncio recentemente. Isso poderia gerar alguma coisa de insider trader, né? Pô, os caras sabiam lá, tinham informação privilegiada e montaram essa operação. Pelo que a gente viu, quem montou, fez essas operações foi o pessoal da Gerdau, né? E claro, eles justificaram aí como uma proteção, enfim, a gente vai ter que ver. Isso tem que ser averiguado também, né, pessoal? Porque a gente não pode ser ingênuo de achar que esse tipo de coisa não acontece, né? E se aconteceu, infelizmente, não é a primeira vez, infelizmente não será a última, né? Então, às vezes acontece de ter essas montagens de operações meio suspeitas e a gente espera, assim, que isso seja averiguado aí pela CVM, tá? E confirmando também, caso tenha sido aí a Gerval, né, que é o veículo da Gerdau de investimentos na 3R. E não é segredo para ninguém, né, pessoal, que a Gerdau ela já queria desde o início ser a maior acionista da 3R, como eu comentei, os Bartelli lá da Grendene também são acionistas, né, tanto que o ano passado eles colocaram o André Bartelli e o Richard Gerdau e o Johann Peter como representantes das duas empresas, né, das duas famílias no conselho aqui da 3R, né? Então tem uma chance grande da Gerdau, claro, participar, né, dessa emissão, e ela acaba aumentando a participação dela, porque se as outras pessoas não participarem, os investidores de 3R não participar, a Gerdau acaba aumentando a participação dela. E dificilmente a gente entende que a 3R faria esse movimento de emissão de ações agora se não tivesse um, entre aspas, fechado da Gerdau, dela participar aqui dessa operação, tá? Então, esperamos que tudo seja averiguado em relação a essa questão dessas operações com opções, mas a gente entende sim que nos próximos anos a gente vai ver a Gerdau cada vez aumentar mais a participação aqui na 3R. A nossa conclusão, né, pessoal, é que mesmo empresas boas têm momentos ruins, né? Claro que se a 3R perde o fundamento, a gente vai falar, perdeu o fundamento, mas no momento isso aqui não é motivo para perda de fundamento, mesmo algumas coisas ainda não sendo averiguadas, né? É aquele momento que a gente tem que confiar, né? Confiar desconfiando da gestão da empresa e esperar os próximos passos. Então, apesar da gente não ter recomendação, não seria esse o motivo que a gente recomendaria a venda aqui de 3R. Eu não estou dizendo que é para segurar, que é para comprar, nada, mas da forma que a gente agiria caso a gente tivesse 3R na carteira. Eu vou deixar para vocês aqui, né, pessoal, antes da gente ver a nossa abordagem de curto prazo, o nosso cupom global, que está até 35% de desconto na nossa assinatura completa, e como sempre eu vou deixar aqui na descrição, tem aqui, né, pessoal, as nossas assinaturas, tem também os resultados, vocês podem olhar todas as carteiras, estratégias da Capitalismo, que hoje são as melhores do mercado, tá? Pode comparar estratégia de curto prazo, de longo prazo, mesmo com as perdas que vão ocorrer no meio do caminho, os nossos resultados são muito bons aí desde 2017. Olhando para uma abordagem aqui mais de curto prazo, né, pessoal, aqui já está um pouco ao contrário do que a nossa abordagem aí de longo prazo, né? A gente percebe que a 3R conseguiu respeitar esse fundo aqui na casa dos 26,50, que é o que a gente chama do quê, pessoal? De suporte. É uma região muito forte, tanto que hoje o preço foi lá e conseguiu bater nessa zona de suporte e deixou aqui, né, pessoal, um gap, né, que é esse buraco aqui no gráfico. Então, não seria errado, por exemplo, a 3R confirmando amanhã um movimento de alta, comprar a 3R, estopar, né, que é vender no prejuízo se a operação não der certo abaixo dos 27, e pelo menos a ação poderia chegar a uma alta aí de 15%, 16% e fechar esse gap aqui lá na casa dos R$32. Inclusive o pessoal aqui da análise está de olho para o curto prazo, uma operação mais curta aí de dias, semanas, pode ser interessante sim aqui no caso da 3R, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, qualquer dúvida, nosso e-mail contato@capitalismo.com.br, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!